A gente é bicho e esquece disso, né? Caga o sono dele, caga a produtividade dele. Por quê? Porque ele não conseguiu dizer não. A inteligência emocional não como você desempenha lá. Saber que lá não é o seu lugar. Porque senão você vira uma guerra de egos muito forte, né? Cada um impondo a sua perspectiva. Pra gente se conhecer e se respeitar, e também pra gente saber respeitar o limite dos outros. Eu acho, sabe, entender de personalidade devia ser matéria de escola pra todo mundo. Porque, por exemplo, o meu grau de conscienciosidade é muito alto. Muito alto, acho que é 95. É assim, é muito alto. E é Grau aquelas... do quê? Eu não entendi. São aquelas pessoas que são muito executoras, que tudo é derivado a resultar, né? Eu opero muito. E aí as pessoas que têm isso baixo são aquelas pessoas que você precisa cobrar 50 vezes. Quer devagar um pouco mais. Que tudo é devagar, aquelas pessoas que estão sempre no... E eu tinha muita dificuldade. E às vezes a gente mede as pessoas com a nossa régua. Sim, acontece muito. E a gente acha que é um problema da pessoa. Como que você não é assim? E a gente acha que todo mundo tem que ser assim. A gente não entende que é personalidade e que a gente tem que... Cara, calma. Não tá errado. Ele é desse jeito. Sim, você tá certíssima. Conscienciosidade, grosso modo, ela governa o grau de comprometimento que você tem com as coisas, com tudo. Tá? Com valor, com compromisso, com organização. É o grau de comprometimento. Então, pessoas que são muito conscienciosas como você são altamente comprometidas com tudo. E aí você fala, pô, isso é super legal. E olha, os estudos mostram que pessoas com a tua personalidade, que estão lá no percentil de 5%, né? Ou seja, você tem conscienciosidade maior do que 95% das pessoas, você tende a ganhar mais dinheiro, você tende a ser promovido mais rápido, você tende a ter mais saúde, você tende a, assim, tem várias métricas que são melhores. Só que tem uma coisa, tem os lados negativos. Não sabe descansar. Exato. Não sabe não delegar, sabe descansar. Tudo tem só se sente lado. Culpado, às vezes, quando tá relaxando, porque puta, eu tinha que estar produzindo. Eu tá tudo isso. Caraca, eu tudo isso. Então, assim, aí eu sou o contrário. A minha personalidade, ela é o oposto. É muito interessante, acho que é por isso que as pessoas ressoam bem comigo. A gente tem 2,5 milhões de pessoas lá no canal. É porque eu não sou um cara que chego e fico lá falando sem entender. Porque eu sei o que é você que tá aí e não é consciencioso. Porque a minha conscienciosidade é baixa. Em algumas facetas ela é um pouco mais alta, mas ela é naturalmente baixa. Então, se eu deixar... Cara, eu sou o procrastinador, eu postergo, eu atraso, eu deixo as coisas acontecerem. Só que o que acontece? Isso começou a prejudicar minha vida radicalmente. Então eu precisei começar a entender melhor como eu consigo ajeitar aquilo que está no meu controle para melhorar um aspecto da minha vida que, ainda que eu não vá conseguir ser como você, nunca vou conseguir. E eu já tive namorada altamente conscienciosa que ficava puta comigo. Porque o nível de desencanado que eu naturalmente sou para uma pessoa muito conscienciosa é quase ofensivo, assim, né? E aí, apesar disso, ela se sentia muito mal porque não conseguia relaxar. Isso era um problema muito, muito forte nela. Tinha uma ex-namorada que ela comprava chocolate. E, cara, eu sou naturalmente compulsivo. Quando eu tô com o meu autocontrole bom, eu seguro, sem problema. Só que bate uma ansiedadezinha, você tende à compulsão, a gente é bicho e esquece disso, né? Então você deixa emoções às vezes virem à tona e é impossível você ficar o tempo inteiro no comando, porque senão você vai, inclusive, isso é ansiogênico, isso é uma coisa que vai prejudicar a sua saúde. É importante deixar, às vezes, as emoções se expressarem da maneira como elas vêm. E aí o que acontece? Ela compra o chocolate, eu chego, sabe, putz, lançamento, sabe como é que é lançamento? Cara, uma semana inteira, live de 3 horas, aí tem lá um chocolate, vou comer um pedacinho. Cara, eu como a barra inteira. Aí ela virava pra mim e falava assim, mas é só não comer. Isso me deixava muito bravo. Porque eu falava assim, é só pra você, né? Pra mim não é assim. E aí você tem que, por exemplo, ter a maturidade emocional de virar e falar, eu não vou ter chocolate em casa. Não tem açúcar na minha casa. Não tem. E aí se eu for jantar com vocês, eu vou pedir uma sobremesa se parecer que é interessante, porque lá tá controlado. Lá eu sei que, bom, começa a sobremesa, vou saborear. Exatamente. Então, por exemplo, esses padrões emocionais, uma pessoa que é mais compulsiva, então ela começa e não consegue parar. Isso acontece com o Netflix. Sabe aquele cara que começa a assistir a série, vira à noite, caga o sono dele, caga a produtividade dele. Por quê? Porque ele não conseguiu dizer não. Então você tem que começar a criar mecanismos de entender que você é assim em primeiro lugar, para que você consiga mudar seus comportamentos e transformar isso. E se não fosse esse autoconhecimento, cara, eu jamais estaria aqui. E aí é o que eu disse. Talvez por isso as pessoas
tenho essa ressonância bacana porque eu sou muito aberto em relação a isso. As pessoas acham, nossa, você deve ser um cara naturalmente disciplinado, desses que acorda 6 horas da manhã cantando e tal, e não sei o quê. Mas imagina, eu sou o oposto, né? O que eu me transformei foi numa pessoa que entendeu a si mesma ao ponto de entender que tem padrões emocionais que são prejudiciais, existem coisas que eu posso fazer para melhorar isso, tem coisas que não adianta tentar mudar, porque o esforço ele vai ser em vão, e portanto você tem que ter uma certa aceitação perante certas coisas, mas que não importa qual é a tua configuração atual em termos de padrões emocionais na tua vida, é possível mudar. Só que para mudar, você vai ter que encarar, sair do modo automático. Porque se tem uma coisa que a emoção faz, é automatismo. Emoção é um negócio que você não escolhe, está acontecendo o tempo inteiro. Então, ou você para em alguns momentos para reflexões e autocontrole mínimo e desenvolver autocontrole, porque autocontrole a gente sabe hoje, a ciência sobre isso é muito clara. Autocontrole é uma competência que você desenvolve. Exato. Né? Não é uma coisa que você... Tudo bem, você tem um autocontrole naturalmente melhor. E, curiosamente, o cérebro de pessoas conscienciosas como vocês, ele é estrutural e funcionalmente diferente nas regiões dorsolaterais do córtex pré-frontal, que estão diretamente associadas a autocontrole. A capacidade que você tem de falar não para impulsos e por aí vai. Essa fortaleza emocional vem no grande passo do reconhecimento de quem você é e de como que Exato. você opera. E saber que Essa você inteligência é assim. emocional, cara, eu não posso me colocar nesse ambiente, porque eu pelo jeito que eu sou, ali eu vou estar mais vulnerável. Então já a inteligência emocional, não como você desempenha lá. Saber que lá não é o seu lugar. Com E talvez certeza. até dê para incluir a palavra aceitar quem você é. Porque se você ficar tentando replicar o padrão do outro, poxa, para ela é fácil ter um controle, que para ele é um pouco mais difícil, que para mim é muito mais difícil. Então eu faço um nível de esforço, ele faz um nível de esforço que nesse aspecto para ela não vai exigir. Então, essa comparação, muitas vezes, é que gera uma dificuldade da pessoa chegar e falar, peraí, deixa eu encarar qual é a minha dificuldade. Porque, de repente, a namorada dele olha e fala, é só não comer o chocolate. E talvez, para ela realmente, no lugar dele, conseguiria simplesmente não comer o chocolate. Então, muitas vezes, a dificuldade que a gente tem é, beleza, compreendi quem eu sou. Uma coisa é eu mudar a minha realidade, outra coisa é ficar tentando mudar o meu padrão de funcionamento. Vira uma guerra interna que a pessoa não se aceita nunca, aí parece que o outro é sempre o melhor. Aí ao invés de tentar controlar quem eu sou, eu fico tentando copiar quem o outro é. E como ele bem isso é falou, uma coisa tem muito genética, importante tem também. tudo aí. Eu acho que de nós que trabalhamos com mídia social também tem uma parte importante. Eu sempre fui a da pessoa da porrada, né? Então alguém vem falar assim, por que eu procrastino tanto? Eu falei que você é preguiçoso, porque você não tem boleto pra pagar. Porque dentro da minha cabeça, ó, minha personalidade. Sim, sim. Mas não é, dentro da minha A cabeça. cara do doutor, né? E isso é importante a gente falar. Porque dentro da minha cabeça, como que você procrastina as coisas? Até eu começar a me interessar por neurociência, eu começar a entender de personalidade. Aí eu falei, opa, espera que não é bem assim. É porque você Essas julga pessoas, como elas precisam de um pouco mais de ajuda em É relação aquela a isso. coisa, você julga como que o outro faz da maneira que você opera. Exato. Exato. Como É eu faria no lugar gravíssimo, dele, né? Tem uma gravíssimo. frase do Von Goethe, o autor alemão, e ele diz assim, o ser humano enxerga no mundo aquilo que ele carrega no coração. Que é um jeito poético de dizer isso. Assim, os seus padrões emocionais, eles são como um óculos. É muito difícil você imaginar um padrão emocional diferente do seu, porque você sente o seu todo dia. Você sair de si um pouco, é impossível sentir o que você sente, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas eu posso minimamente te ouvir para entender que os teus processos e os teus padrões são diferentes dos meus. E nesse sentido, respeitar um pouco e essa coisa da porrada, todo mundo, em algum momento da vida é assim. Eu chamaria isso de um certo egocentrismo emocional, que é você projetar no mundo justamente os teus padrões emocionais. E grande parte do que nós chamamos de inteligência emocional é justamente não apenas você compreender e lidar melhor com os padrões dentro de você, mas você compreender e lidar melhor com a expressão dos padrões que vêm de outras pessoas. Porque senão você vira uma guerra de egos muito forte, né? Cada um impondo a sua perspectiva afetiva, emocional, como se isso fosse algo, digamos assim, facilmente transformado.